O ano era 1887, na pequenina cidade de Pietrelcina, que nascia Padre Pio, Francesco Forgione, Francisco. Ele vem de uma família bem pobrezinha que ali vive do sustento do seu próprio trabalho. Como assim também Padre Pio desde criança já ajudava os seus pais. Desde os 5 anos, a sua mãe o mandava brincar e ele simplesmente dizia que quando ele brincava com os amiguinhos muitas vezes blasfemavam a Deus e por isso ele preferia ficar aos afazeres com a mãe do que brincando com os amigos. Ele dizia desde pequeno também que ele ia ser um frade franciscano. Aliás, logo quando ele nasceu, os seus pais já o batizaram. Aos seus 9 anos, Padre Pio já ali fazia jejum e mortificação. Imagine uma criança jejuando e mortificando. Ele dormia no chão e de travesseiro ele usava apenas um tijolo. Aos seus 12 anos, ele foi crismado e já recebeu a Santa Eucaristia. E aos seus 16 anos, ele então realiza o grande sonho e então ingressa ao noviciado de Morcone, onde ali então é chamado de Frei Pio. E sabe por que esse nome? Porque Francisco escolheu Pio, que é um grande defensor da nossa igreja, um grande defensor da fé. Ele tinha uma grande admiração e por isso escolheu este nome. Por isso chamamos de Padre Pio. E ali por volta de 1914, quando ele estava aos seus 23 anos, então ele é ordenado a sacerdote, finalmente como Padre Pio. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial iniciou e Padre Pio teve de se afastar ali ao sacerdócio para então ir servir na guerra. Ali ele passa no exército durante 2 anos. Foram anos de muito ali sofrimento e também de muita enfermidade. E devido a uma enfermidade que ficou ali agravada em Padre Pio, então ele foi reformado e assim ele foi transferido e os seus superiores então decidiram o colocar ali no convento Nossa Senhora das Graças, em São Giovanni Rotondo, onde ele praticamente vai passar a sua vida todinha. E claro que agora eu quero partilhar um pouquinho com você como um pouquinho mais detalhadamente de como realmente era este homem de Deus, que tinha tanto amor e zelo por Deus desde criança, que já jejuava, como eu disse, e ele trouxe até ali uma saúde debilitada na vida adulta devido muito jejum. E se você pensa que Padre Pio perdia peso, ao contrário, ele ganhava peso quando jejuava. Ele tinha o hábito de dormir apenas 3, 4 horas por dia. Ele dizia que isso era apenas necessário. Às 3:30 da manhã, ele sempre acordava, porque ele iria se preparar para a Santa Missa, que era às 5 da manhã. Durante 1h30, ele ficava se preparando para realizar a Santa Missa. Olha o zelo de Padre Pio. E é claro que é o grande motivo de tantas e tantas pessoas procurarem a estar vivendo a Santa Missa às 5 da manhã. Eles diziam que a missa das 5 da manhã com Padre Pio era algo diferente. Ninguém sabia descrever, mas era porque Padre Pio ali era zeloso, minucioso. Dava para ver no rosto dele a grande paixão que ele tinha pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que quando ele estava ali no momento, no ápice da Santa Missa, com a Eucaristia, ele já até deixava combinado com o coroinha, que se percebessem que ele ali estava tão compenetrado ao nosso Senhor Jesus Cristo, que era para o coroinha tocar o sininho para que ele pudesse despertar e lembrar que ele estava celebrando para muitas pessoas. Olha só, este grande carinho
este grande zelo e amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Pio é o sacerdote que recebe os 5 estigmas do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses estigmas vieram a se apresentar invisivelmente, mas após 3 anos estavam visíveis. Isso mesmo, uma dor, muito sofrimento e chagas que estavam ali sempre sangrando, um sangue de cor viva. E Padre Pio ali, que apenas ele sentia que era um presente de Deus, mas ele sentia indigno de ter recebido isso. E aliás, ele não se vangloriava. Aliás, ele ali ocultava e ele escondia, né, para que não chamasse a atenção. Mas não teve jeito, chamou muita atenção. Como eu disse, as chagas, os estigmas de Jesus Cristo sempre estavam ali sangrando e, lógico, era visível, era notado. E a nossa própria igreja pediu para que fosse estudado esses estigmas. E muitos doutores, cientistas vieram a estar ali estudando e tentando entender, uns até se converteram e no final a conclusão foi que apenas era felizmente os estigmas do nosso Senhor Jesus Cristo. Não havia outra explicação. Olha que bênção, que maravilhoso! E então, se nós pensarmos, nossa, então se ficava ali sempre sangrando, será que haveria um odor? Pelo contrário, havia um perfume, um odor de santidade. Sabe por quê? Padre Pio, por onde ele estava ali andando, passando nos corredores ou no local que ele estava presente, estava sempre ali um cheiro de rosas, de lírio, de violeta. Assim é relatado pelas pessoas. Havia um odor de santidade. Uma vez até ele foi questionado como um padre franciscano, aquele que vive da pobreza, estava passando perfume. Mas ele não estava passando perfume, era ali o exalar, o cheiro, né, de Deus, o perfume de Deus que São Padre Pio carregava. E aliás, quando nós falamos do cheiro de rosas, nós lembramos de Nossa Senhora. Ele era muito devoto a Nossa Senhora. Tanto que quando as pessoas procuravam ele pedindo ali para que rezassem por ela, ele sempre falava: recorremos à Mãe, peçamos à Mãe. E claro que Deus deu muitos dons a Padre Pio, do qual quero agora relatar um pouquinho para você ver a grandeza desse pequeno homem que estava ali a serviço de Deus. Ele tinha o dom da bilocação, estava ali, podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso mesmo, como eu disse a você, ele praticamente nunca saiu ali do convento Nossa Senhora das Graças, mas muitas pessoas viram Padre Pio visitando os hospitais e também até mesmo em Roma, no dia da canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus. Padre Pio era um grande confessor. Ele é muito conhecido por ser este grande confessor. Estava ali sobre a disposição cerca de 14 horas por dia para atender as confissões. As confissões eram rápidas, duravam de 2 a 3 minutos e Padre Pio era muito direto e muito sincero, pois se ele observava que a pessoa ali estava acobertando os seus pecados, enrolando, ele já até dizia à pessoa: pode ir embora. E muitas pessoas chegavam depois chorando muito e verdadeiramente arrependidas. Então, verdadeiramente se confessavam. E para vocês terem uma noção, havia toda essa disposição, né, de horário, porque muitas e muitas pessoas procuravam a Padre Pio para fazer a confissão. Tanto que pela manhã os policiais ajudavam ali a organizar as filas e depois aprimoraram então e tiveram que fazer senhas para que tudo acontecesse organizadamente o dia
todo. Dentre essas confissões, Padre Pio muitas vezes ajudou as pessoas a lembrar os seus pecados. Ele tinha ali uma doçura que ninguém sabia explicar. E, claro, diante dessas confissões, muitas conversões aconteceram. Ele tinha o carisma do discernimento dos espíritos, assim como eu acabei de relatar. Quer dizer que ele meio que sabia ler a mente das pessoas. Ele sabia quando a pessoa estava ali mentindo ou quando ela estava sendo sincera. Ele tinha esse dom de entender. São Padre Pio é reconhecido também como profeta, como ele realizou milagres, é reconhecido como exorcista e, aliás, ele foi muito tentado pelo demônio, pois ele foi até golpeado pelo demônio, o demônio arrastava ele pelo quarto, mas claro, ele era muito tentado porque, olha só, quantas conversões havia nos confessionários, né? E quantas pessoas ali viam todo esse zelo, essa fidelidade, né? Esse amor do seu servir a Deus. Ele era verdadeiramente fiel a Deus. E é por isso que o demônio o incomodava muito e o tentava muito. E para finalizar, então, ele tinha aí então mais 3 dons. O dom de saber o que era sagrado e o que não era sagrado. Às vezes uma pessoa chegava a ele e pedia para que ele abençoasse. E se ele percebesse que aquilo já fosse abençoado, era um dom. E ele já falava, isto já está abençoado. Ele tinha o dom das línguas. Padre Pio falava somente em italiano. Ele não sabia outro idioma, mas ele conseguia entender outros idiomas. E, aliás, as pessoas que iam se confessar, que até viajavam para ir ao encontro da confissão ao Padre Pio, elas falavam outras línguas e, claro, elas entendiam também o que o Padre Pio falava. É impressionante, né? E ele também tinha o dom da levitação. Ele dizia simplesmente que levitar era como andar no chão, simplesmente. Ele veio então a falecer em 1968 aos seus 81 anos. Padre Pio não nos deixa só este histórico de santidade, de amor, de fidelidade a Deus, mas o seu servir ainda vive nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque em 1956 ele concluiu um grande projeto que veio em seu coração, que foi ali construir um hospital que se chama Alívio do Sofrimento. E está lá, localizado na Itália, até os dias de hoje. São cerca de 68 anos que esse hospital está em pleno funcionamento. E então, ali atendendo com mera atenção e dedicação, com modernas tecnologias, viu? E claro, atendendo então os doentes corporais e também espirituais. São Padre Pio, que foi então proclamado santo pela nossa Santa Igreja Católica em 2002, rogai por nós.